Depois das cenas de violência se multiplicarem em Copacabana, no Rio de Janeiro, as forças de segurança anunciaram mudanças no patrulhamento do bairro. Hoje, o policiamento nas ruas de Copacabana já estava reforçado em vários pontos. Os agentes também fizeram abordagens nos ônibus. A preocupação é com os recentes casos de violência registrados no bairro. Com os dias quentes e a grande movimentação de turistas, cenas como as vistas nos últimos dias se tornam ainda mais frequentes. A cúpula da Segurança Pública do Rio se reuniu para anunciar mudanças no patrulhamento. A partir de hoje será instalado um corredor de segurança com viaturas posicionadas aqui na Orla e na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, uma das principais vias do bairro. Segundo a Polícia Militar, as abordagens serão mais frequentes. Que a gente possa ocupar melhor todo o espaço de Copacabana, passar a realizar as abordagens com mais frequência, com mais intensidade, para que a gente possa ter o maior controle. A Polícia Civil conseguiu identificar 3 suspeitos de envolvimento no ataque a um idoso no fim de semana em Copacabana. Um homem foi preso e um adolescente apreendido. O agressor, que deu um soco na vítima, está foragido. Ele tem 9 anotações criminais. Outro desafio da polícia é conter os grupos que tentam agir por conta própria e se denominam como justiceiros. Na última terça-feira, um suspeito de roubos na região foi agredido por homens armados com pedaços de pau. Este jovem disse que trabalha como camelô em Copacabana e que foi espancado depois de ser confundido com assaltantes na praia. Ele registrou o caso na polícia e fez exame de corpo de delito. Esses casos não ficarão impunes, seja por conta de agressão, seja por conta daqueles que se acham no direito de tirar do Estado o dever de fazer segurança. Já na região norte do Rio de Janeiro, criminosos assaltaram a família do menino Guilherme Gandra. A criança tinha acabado de deixar o estádio de São Januário com os pais após a partida do Vasco contra o Bragantino. Os bandidos fugiram. O Gui, você deve ter reconhecido pela foto, mas ele ficou famoso depois de emocionar o país ao acordar do coma e reencontrar a mãe. Ele é portador de epidermólise bulhosa, uma doença genética rara que provoca bolhas por toda a pele. A história de Guilherme mobilizou a Assembleia Legislativa do Rio, que aprovou a Lei Gui, que garante uma pensão especial a pessoas que têm a doença. A Polícia Federal fez uma operação contra o tráfico internacional de drogas no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Os criminosos levavam os entorpecentes para países da Europa e África. Durante a ação, os policiais federais prenderam 9 pessoas. 4 ainda são procuradas. A maioria trabalha no Aeroporto Internacional de Guarulhos. As investigações começaram em 2021. A polícia chegou até a quadrilha após interceptar a troca de mensagens. Descobriu nomes, funções e detalhes sobre a atuação dos traficantes e a forma como eles burlavam o controle de bagagens do aeroporto para levar a droga até países da Europa e da África. Sim, a maioria são funcionários, tanto da área restrita, ali que fazia o desvio dentro da área restrita, quanto no saguão, que fazia o despacho irregular, digamos assim, mas também tem motoristas, quem traz a mala, enfim, tem pessoas que não trabalham ativamente no aeroporto. E na parte das cargas, os vigilantes, ele facilitava a entrada, né, das caixas, e depois lá dentro ela era desviada até o avião. De acordo com a Polícia Federal, 3 investigações separadas identificaram os integrantes dos grupos que enviavam cocaína para fora do país por meio de malas irregularmente despachadas ou pelo setor de cargas do aeroporto. A investigação também indicou que alguns dos suspeitos são considerados líderes do tráfico na região de Guarulhos. Então, o aeroporto precisa melhorar muito em termos de segurança orgânica, não só câmeras, mas sistemas e controle de quem se movimenta lá dentro. A gente tem informação que eles são aliciados tão cedo quanto eles são contratados, ou às vezes até eles já são parte ali do grupo criminoso e vão buscar o emprego ali, né? Às vezes indicados por alguém que já está lá dentro. Uma das investigações foi com base na análise de imagens do momento em que as bagagens de 2 brasileiras foram trocadas por malas cheias de cocaína. Elas ficaram na Alemanha até provarem a inocência.
Então, você tendo fotos da sua mala com você, meio que ali no check-in, comprovando que você estava com uma mala de uma cor X e não da cor Y, que foi a que foi pega, e o peso da sua mala, isso já é um indicativo de que aquela mala que foi encontrada não seria a sua, né? Na Bahia, um deputado estadual e 3 PMs foram alvo de uma operação da Polícia Federal contra uma milícia responsável por lavagem de dinheiro. O deputado estadual Kleber Christian Escolano de Almeida, do Patriota, conhecido como Binho Galinha, é apontado pelas investigações como chefe do grupo. Por ter foro privilegiado, o parlamentar não foi preso. Ele foi denunciado pelo Ministério Público da Bahia por lavar dinheiro de jogo do bicho, agiotagem, receptação qualificada, desmanche de veículos e outros crimes. 6 pessoas foram presas, entre eles 2 soldados e um subtenente. Também foram bloqueados R$200 milhões das contas bancárias dos investigados. Documentos, 2 pistolas, carregadores, munições, drogas e um notebook foram apreendidos. Em nota, o deputado estadual Binho Galinha informou que está à disposição da Justiça e que os fatos serão esclarecidos. O IBAMA e a Polícia Federal destruíram equipamentos e maquinários em uma área de garimpo ilegal em terras indígenas, na região de Altamira, no Pará. Foram destruídos motores, acampamentos e até uma retroescavadeira que eram usados na extração de ouro. Segundo a PF, os equipamentos foram inutilizados porque não havia como retirá-los do local. Voltamos em 30 segundos. Chefes de Estado dos países que integram o Mercosul, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, e agora a Bolívia, se reuniram hoje no Rio de Janeiro no último dia da cúpula do Bloco Econômico. Vamos para lá ao vivo conversar com o repórter Tony Vendramini, que acompanhou essas reuniões e traz todas as informações para a gente. Boa noite para você, Tony. O que é que você destaca desse encontro dos 5 presidentes? Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, encerrada a cúpula do Mercosul, o Brasil passa a presidência do bloco para o Paraguai. No discurso de hoje, o presidente Lula recomendou ao presidente paraguaio, Santiago Penha, que insista nas negociações por um acordo comercial com a União Europeia. À tarde, os 2 lados, Mercosul e União Europeia, emitiram uma nota conjunta, dizendo que estão engajados nas discussões para superar as questões pendentes e que nos últimos meses houve avanços consideráveis. Lembrando que no final de semana, o presidente francês, Emmanuel Macron, disse que era contra o acordo. No final da tarde, um outro anúncio importante. Lula, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, e outras autoridades anunciaram um plano de investimentos de 10 bilhões de dólares de bancos de fomento em obras de infraestrutura para integração regional. Serão 5 rotas que integrarão 11 estados brasileiros fronteiriços a outros países sul-americanos. Um outro tema que foi tratado com muita preocupação foi o crescimento da tensão entre Venezuela e Guiana. O presidente Lula falou sobre o assunto e agora à noite ganhou o apoio de outros 4 países, Chile, Colômbia, Equador e Peru, para buscar uma resolução pacífica. Vamos ver na reportagem. Lula abriu o discurso se despedindo de Alberto Fernandes, de quem é amigo pessoal e que vai deixar a presidência da Argentina no próximo domingo, quando Javier Milei assume. Embora esteja pessoalmente triste com a partida do nosso querido Alberto Fernandes, porque nós temos uma relação de amizade, sabe, muito importante, e eu nunca esqueço o gesto do companheiro Alberto Fernandes indo me visitar na sede da Polícia Federal em 2018. Esse gesto, Alberto, eu nunca vou esquecer. E eu guardarei ele para o resto das nossas vidas. Logo em seguida, o presidente falou sobre a tensão entre Venezuela e Guiana por causa do território do Essequibo. Lula propôs que o bloco aprove uma minuta de declaração e tente uma resolução que evite uma escalada para um conflito na América do Sul. Não queremos que esse tema contamine a retomada do processo de integração regional ou constitua ameaça à paz e à estabilidade.
enfatizo a importância de que as instâncias da CELAC e a Unasul sejam plenamente utilizadas para o encaminhamento pacífico dessa questão. Uma coisa que nós não queremos aqui na América do Sul é guerra. Nós não precisamos de guerra, nós não precisamos de conflito. O que nós precisamos é construir a paz, porque somente com muita paz a gente pode desenvolver o nosso país, a gente pode gerar riqueza e a gente pode melhorar a vida do povo brasileiro. Lula também falou sobre acordos comerciais negociados pelo Mercosul e disse que o tratado com Singapura tem o potencial de atrair investimentos. O presidente informou ainda que vai insistir nas negociações com a União Europeia, que recuaram durante a COP28 e na revisão do que foi encaminhado pelo governo anterior. Nós herdamos uma versão desse acordo dos governos passados que vocês conhecem. A versão era inaceitável, porque nos tratava como se nós fôssemos seres inferiores. Eu diria até que nos tratavam como se nós fôssemos país colonizado ainda. Outro ponto tratado foi a entrada da Bolívia no Mercosul. O processo ainda depende de aprovação no Congresso boliviano, mas está adiantado e é visto como um passo importante para a integração dos países do continente. Hoje o protocolo de adesão foi promulgado. À tarde, Lula também participou, ao lado da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, do anúncio de uma iniciativa conjunta envolvendo bancos de fomento da região, como o BNDES e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, para projetos estratégicos de infraestrutura de integração. Com a integração da Bolívia, nós estamos efetivamente nos aproximando de realizar o sonho da integração entre Atlântico e Pacífico. E olha, o comunicado final da cúpula do Mercosul também fez menção a essa necessidade de uma solução pacífica para o conflito entre Venezuela e Guiana. Vamos direto ao Rio de Janeiro conversar com Kennedy Alencar, que está lá desde o começo da semana acompanhando toda a cúpula do Mercosul. Kennedy, você tem informação? Aliás, essa foi uma sugestão do Lula, né? Tanto a declaração que a gente viu aí na reportagem do Tony Vendramini, como depois o comunicado oficialmente traz essa solução pacífica, na sugestão, a necessidade de uma solução pacífica para essa disputa por Essequibo. Você tem informações sobre qual foi a reação do Maduro e outros destaques que você traz de hoje? Olá, Amanda. Boa noite para você, para o Augusto, para quem está nos assistindo. Amanda, o Maduro disse para o governo brasileiro, por meio do Celso Amorim, com quem ele conversou, que ele aceita uma mediação internacional e não invadiria o território da Guiana se houver essa mediação. O problema é quem fará essa mediação, porque o Lula, na sugestão que ele fez hoje aqui na cúpula do Mercosul, joga essa bola para a CELAC, para a comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos. Já a Guiana tem interesse numa mediação no âmbito da ONU, porque na ONU ela pode contar com a pressão do Reino Unido e dos Estados Unidos, algo com o qual ela não pode contar no âmbito da CELAC. Portanto, os próximos dias serão importantes para ver se consegue se realizar um grupo em um nível de mediação que possa ser aceito tanto pelo Maduro, na Venezuela, como pela Guiana. E o que a gente viu aqui hoje, como o Tony Vendramini explicou na reportagem dele, foi um aumento da pressão do governo brasileiro em relação ao Maduro. Quando o Lula vem e faz uma sugestão para o Mercosul, olha, a saída é pacífica, não aceitamos movimentação unilateral. Quem é que está fazendo essa movimentação unilateral? É a Venezuela. Depois mais 4 países do subcontinente vêm e apoiam, isso vai apertando o Maduro e obrigando o Maduro a ir para a mesa de negociação, que é o que o Lula quer. O próprio Maduro sabe que a questão de uma intervenção militar vai complicar a vida dele, porque vai trazer os Estados Unidos para o teatro de operação. Então nós vamos acompanhar nas próximas semanas como será essa eventual mediação desse conflito. Um outro destaque importante, como o Tony relatou para a gente há pouco, é esse pacote de infraestrutura de 10 bilhões de dólares. O Aloysio Mercadante, presidente do BNDES, Amanda, deu o seguinte dado: hoje o Brasil exporta para toda a América do Sul mais do que ele exporta para os Estados Unidos. E se você pegar toda a América Latina, o Brasil exporta mais do que exporta para a União Europeia. É importante exportar para os Estados Unidos? Claro que é. Para a União Europeia? Também é. Mas a lição que fica é se a gente aumentar o comércio na América do Sul e na América Latina, isso é importante. E é um sonho do Lula, desde o primeiro mandato, essa integração latino-americana. Então, mais estradas, portos, aeroportos,
Isso gera mais comércio na América do Sul, na América Latina, gera mais serviços. Então é uma estratégia correta. Isso, de alguma maneira, compensa a frustração com a não assinatura do acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Como o Tony contou para a gente há pouco, o Lula recomendou para o Santiago Penha, olha, lute, 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 não desista, porque tem uma janela para ele tentar fechar esse acordo, que é até junho do ano que vem, quando haverá novas eleições para o Parlamento Europeu. Então eu acho que os destaques da cúpula são esses e a pressão sobre Maduro, o governo brasileiro vai continuar. Uma pressão maior nos bastidores e publicamente usando mais as armas da diplomacia, porque você não pode perder o canal de contato. É isso aí, Amanda e Augusto, boa noite para vocês. Tá certo. Boa noite, Kennedy. Obrigado pelas suas informações. O relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, deputado Danilo Forte, entregou o texto final da proposta à Comissão Mista de Orçamento. Nós vamos a Brasília falar com a repórter Maria Ferreira, que tem mais informações para a gente. Boa noite para você, Maria, aí em Brasília. O que você destaca? Quais são os pontos dessa proposta orçamentária para o próximo ano? Boa noite, Augusto, Amanda, boa noite a todos que nos acompanham. Olha, entre os principais pontos desse relatório do deputado Danilo Forte, ele manteve a meta fiscal de déficit zero nas contas públicas e também o salário mínimo para 2024 em R$ 1.389. Esse projeto da LDO recebeu quase 1.300 emendas, que são aquelas sugestões de alteração do texto. Entre essas emendas está a do líder do governo no Congresso, o senador Randolph Rodrigues. Essa emenda previa a limitação dos contingenciamentos dos recursos a 23 bilhões de reais para evitar que eles impeçam o crescimento real de 0,6% dos gastos. O governo federal temia que uma interpretação errada ou diferente da lei pudesse reduzir os investimentos. O relator, deputado Danilo Forte, ele não acatou essa emenda do senador Randolph Rodrigues, mas disse que a decisão para desses contingenciamentos, é do Executivo. Ele também afirmou que esse limite já está estabelecido no próprio arcabouço fiscal. Randolph Rodrigues disse que a decisão de Danilo Forte atendeu às expectativas do governo. Vamos ouvir o que ele disse. O espírito da emenda que nós apresentávamos era exatamente isso, deixar claro, deixar patente que o limite de contingenciamento consoante com a banda de 0,6 é de 23 bilhões. Então, nesse sentido, está contemplado, hein? Outro destaque do relatório da LDO é que ele estabelece um cronograma para a liberação de emendas parlamentares. Ele diz que essas emendas devem ser empenhadas ainda no primeiro semestre de 2024, mesmo que elas não sejam executadas de fato nesse mesmo período. A expectativa do deputado Danilo Forte é que esse texto seja apreciado na Comissão Mista de Orçamento e na sessão do Congresso Nacional ainda na semana que vem. Volto com vocês. Obrigada, Maria. O presidente do Congresso, que também é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, prometeu concluir a votação da chamada pauta econômica do governo, tão esperada pelo ministro Fernando Haddad. E olha, isso tudo ainda neste ano. Hoje o senador se reuniu com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O ministro chegou à residência oficial do Senado com uma lista já conhecida de prioridades. O governo quer concluir nos próximos 15 dias a votação de projetos que o Congresso discute há mais de 3 meses. Entre eles, a cobrança de impostos sobre as chamadas bets, que são apostas esportivas feitas online, e a medida provisória das subvenções fiscais, que regulamenta a cobrança de impostos federais sobre os incentivos de ICMS que os estados dão para investimentos de empresas. As propostas são fundamentais para o governo aumentar a receita e cumprir a meta de zerar o déficit fiscal do ano que vem. A MP das subvenções deve gerar uma arrecadação extra de 35 bilhões de reais. O presidente Pacheco me disse com todas as letras, estou aqui na presença do Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, que ouviu. Nem que eu tenha que convocar sessões extraordinárias do Senado Federal, nós não vamos deixar de avaliar as propostas que o governo encaminhou já há bastante tempo
por Congresso Nacional. O acerto para a votação da pauta econômica passa por uma outra negociação, a da dívida do Estado de Minas Gerais. O presidente do Senado, que é mineiro, negocia com o governo federal um novo acordo para a dívida que soma 160 bilhões de reais. O objetivo é substituir o regime de recuperação fiscal. Em 2018, Minas conseguiu uma liminar no Supremo Tribunal Federal para não pagar a dívida. Em 2019, aderiu ao regime de recuperação fiscal, que prevê a privatização de empresas públicas e outras medidas para renegociação. A Assembleia de Minas precisa aprovar a adesão ao regime até o próximo dia 20. Caso contrário, o Estado terá de voltar a pagar a dívida. O que ficou acertado entre a gente e o ministro Fernando Haddad hoje foi que nós apresentaremos ao Supremo Tribunal Federal um pedido de prorrogação desse prazo e até 31 de março nós temos o equacionamento definitivo da dívida. O governador de Minas, Romeu Zema, já apresentou ao STF um pedido de prorrogação. O ministro da Fazenda respondeu às críticas que Zema fez na imprensa contra as negociações feitas por Rodrigo Pacheco. Não é hora de ficar batendo boca, fazendo graça na imprensa. É hora de sentar com técnicos, solução técnica não é simples. Então aqui fica o apelo para que o governador Zema adote uma posição mais construtiva, né, menos conflitiva, com o presidente do Congresso Nacional, quem afinal vai deliberar sobre o tema. Hoje no programa É Notícia, Kennedy Alencar entrevista o jornalista e ex-deputado federal Jean Willis. Durante a entrevista, Willis fez uma avaliação positiva do presidente Lula, mas afirma que o governo ainda pactua com membros da direita. Eu acho que, de uma maneira geral, se a gente comparar com a terra arrasada que a gente vivia, a gente deu um salto, a gente viajou anos-luz em relação ao que o Brasil estava nas mãos de Bolsonaro e sua turma, né? O governo Lula é um homem competente, um homem com experiência de 2 governos. Lula fez os dois melhores governos e maiores, né, não no sentido do tamanho, mas de grandeza da história da República Brasileira. Lula está, de fato, não tem nem comparação, assim, não pode se estabelecer comparação. Agora, claro, esse governo, novamente, ele é um governo pactuado com a direita. E como ele pactua com a direita, muitas vezes ele tem deixado que a direita avance dentro do governo, né? Ou seja, o governo Lula é um governo hospedeiro de um parasita de direita. Se não tomar cuidado, esse parasita, ele pode crescer e ele pode comprometer o próprio governo. Esse parasita, ele se apresenta de maneira mais clara no Congresso Nacional. Eu acho que Lula, às vezes, cede muito fácil a essas pressões, principalmente quando se trata de defenestrar mulheres, né, no governo. Sim. Então, Lula tem cedido muito fácil às pressões dessa direita fisiologista quando a fome vai para os cargos das mulheres. Então, eu acho que, às vezes, Lula poderia oferecer mais resistência a essa fome do Centrão pelos cargos e pelos cargos das mulheres. Me parece que acaba rolando um certo pacto de dominação masculina que vai da centro-esquerda à direita. É como se os homens concordassem que, ok, se a direita avança sobre o cargo das mulheres, a gente resiste menos, certo? Se é sobre o cargo dos homens, a gente resiste mais, a gente bota mais defesa. Eu vejo, por exemplo, que Flávio Dino é defendido com muito mais ênfase, com muito mais precisão do que, por exemplo, a Anísia Trindade é defendida, né? O ex-parlamentar falou sobre o exílio na Europa após ser ameaçado de morte. Em geral, eu não gosto do termo autoexilado, porque parece que foi uma decisão minha, uma escolha minha sair do Brasil. Na verdade, eu fui um exilado. Sim. A recomendação de eu sair do Brasil foi feita pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, que veio para aqui, acompanhou meu caso, recebeu as 17 denúncias que eu tinha apresentado à Polícia Federal. A Polícia Federal não fez absolutamente nada, não moveu nenhuma investigação. Eu acho que o autoexílio é um direito quando você se sente ameaçado, né? Mas no meu caso não foi nenhuma decisão assim, eu estou ameaçado de morte e vou embora para seguir vivo. Não, foi uma recomendação de um órgão importante que compreendia que naquele momento eu corria sério risco de morte.
quer dizer, não sei se a expressão é risco de vida ou risco de morte. Risco de morte mesmo. Sim. Então, eu saí para me manter vivo. E eu queria me manter vivo. Eu não sou Marte, nem quero ser Marte. João Willis filiou-se ao PT no exílio e diz que trabalhou muito pela eleição de Lula. E foi essa vitória que o fez voltar ao Brasil. A vitória do Lula. Eu trabalhei muito pela vitória do Lula. Muito para poder voltar. Sair não foi uma escolha, voltar não era uma opção. Os meus inimigos estavam literalmente no poder. A polícia, ela estava infectada pelo fascismo. Então eu corria um risco, essas instituições não me protegeriam. Então a vitória de Lula era importante para eu voltar, eu trabalhei muito para a vitória dele, eu me filiei ao PT no exílio, então eu trabalhei muito para Lula se eleger, para voltar, porque eu queria novamente estar com minha mãe. Eu fiquei 4 anos e meio sem ver minha mãe, 2 sobrinhos meus nasceram nesse período. Eu tinha e tenho meus amigos aqui, minha vida é aqui. Então, quando Lula se elegeu, eu voltei, eu estou dentro do Programa de Proteção a Defensores de Direitos Humanos, do Ministério dos Direitos Humanos, eu integro o programa, porque também é uma forma de me manter também mais seguro. Sim. E eu acho que os ares têm melhorado. O programa É Notícia vai ao ar hoje às 11h45 da noite. Não perca. Mais um intervalo bem rapidinho, não sai daí. Em Minas Gerais, 2 pessoas morreram no acidente entre uma van que transportava estudantes e uma betoneira. A van levava 8 alunos com idades entre 15 e 18 anos que moram no município de Resende Costa e estudam no Instituto Federal de São João del Rei. O veículo foi atingido por um caminhão betoneira que invadiu a contramão da rodovia. De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista perdeu o controle da direção em um trecho de descida e só parou após colidir com o escolar. O estudante João Gabriel de Souza, de 15 anos, e o motorista da van, de 49, morreram no local. Os outros 7 passageiros tiveram ferimentos leves. O condutor da betoneira foi resgatado em estado grave e segue internado no hospital. As aulas no campus do Instituto Federal foram suspensas até a próxima semana. Agora, direto do Espaço da Sorte na Avenida Paulista, nós acompanhamos o sorteio da Mega Sena. O prêmio é de mais de 25 milhões de reais. E logo depois você acompanha as notícias do esporte com tudo sobre a final do Campeonato Brasileiro. Nós voltamos logo em seguida. Até já. O ex-juiz federal e senador pela União Brasil, Sérgio Moro, prestou depoimento ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná em 2 ações que pedem a cassação do parlamentar. Moro é acusado de abuso de poder econômico, Caixa 2, uso indevido de meios de comunicação e contratos irregulares. Ao se defender, o parlamentar diz que todos os gastos dele foram regulares e declarados dentro da lei. Já ao ser questionado sobre o pagamento de R$1 milhão ao advogado Luiz Felipe Cunha, hoje seu suplente, o senador afirmou que os valores envolvem serviços prestados também a outros parlamentares e pagos pelo partido. No depoimento, Sérgio Moro se recusou a responder a perguntas feitas pelos representantes do PT e do PL e alegou ser alvo de perseguição política. A Controladoria Geral da União e a Polícia Federal criaram um grupo de combate à corrupção. O objetivo é otimizar os recursos usados nas investigações, além de garantir que elas sejam independentes e livres de interferências ou pressões. A medida inclui compartilhamento de informações e tecnologias. E a parceria se estende às sedes estaduais dos 2 órgãos. A Controladoria também anunciou que firmou uma parceria inédita com o INSS para combater fraudes na Previdência. Pesquisa IPEC divulgada agora à noite aponta que a gestão do governo Lula é aprovada por quase 40% da população. O levantamento mostra que 38% dos entrevistados classificaram a administração do presidente Lula como ótima ou boa, 30% regular e 30% ruim ou péssima. 2% não sabiam ou não responderam. O IPEC também perguntou aos entrevistados se eles aprovam ou não a forma de governar do presidente Lula. 51% disseram que aprovam e 43% que desaprovam. 6% não sabiam ou não responderam.
A pesquisa IPEC ouviu 2.002 pessoas entre os dias 1º e 5 de dezembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Também foi divulgada hoje a pesquisa Datafolha sobre a avaliação do governo Lula. Este levantamento mostra que 38% dos entrevistados disseram considerar o atual governo ótimo ou bom. 30% avaliaram a atual gestão como regular e 30% como ruim ou péssima. 2% não sabiam ou não responderam. O Datafolha também perguntou aos entrevistados sobre o desempenho do presidente Lula. 57% disseram que o presidente fez menos pelo país do que esperavam. 24% responderam que Lula fez o que era esperado. E 16% que ele fez mais pelo país do que se esperava. 2% deram outras respostas e 1% não soube responder. A pesquisa Datafolha ouviu 2.004 pessoas no dia 5 de dezembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A Petrobras anunciou que vai baixar o preço médio do diesel vendido às distribuidoras. O litro do combustível terá redução de 27 centavos, passando para R$ 3,78 a partir de amanhã. Os casos de Covid-19 apresentam sinais de crescimento nas últimas 6 semanas em 7 estados. Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Piauí e Roraima. É o que aponta o boletim Infogripe da Fiocruz. Neste ano já foram notificados mais de 166 mil casos de síndrome respiratória aguda grave. Nas 4 últimas semanas, 63,8% dos casos registrados deram positivo para a Covid-19. No Nordeste, as capitais Fortaleza e Salvador registraram um aumento dos casos da doença, principalmente entre os idosos. O incidente ambiental causado pelas minas da Braskem em Maceió continua impactando a rotina dos trabalhadores das regiões afetadas, mesmo com a queda da movimentação do solo. Quem vive da pesca já relata dificuldades para garantir o ganha-pão. O Jerônimo e o Gilmar são irmãos e pescam juntos desde muito novos. Eu vivo daqui, pronto, eu dou comida aos meus filhos através daqui, né? Aí, pronto, não tenho ponto de correr. Eu não tenho profissão, não sei ler. Só pescaria mesmo. Então, a corrida é essa. De pescar, pegar o pão de cada dia, né? O Alvacir tem 75 anos e pesca nessas águas desde os 11. Nesse tempo, ele vem percebendo que os peixes já não são encontrados com a facilidade de antes. Se pescava o maçunim, aqui tinha que tirar esse maçunim, tem quem tira a taioba, a ostra. Não existe a falta de peixe. Tem hora que falta, tem hora que tem abundância, né? Mas eu não posso dizer nada o que foi que houve com o sururu. E o peixe nós estamos continuando a pescar. Assim como eles, muitas são as pessoas que vivem da pesca em Maceió. E as águas da Lagoa Mundaú, composta por água doce e salgada, podem ser afetadas com o colapso da mina 18 da Braskem. O possível colapso da mina, ele pode levar à variação de salinidade, isso é fato. Caso aconteça isso, lembramos que o sistema lagunar ele é dinâmico. E as águas daquele sistema são renovadas de 2 a 3 semanas, em função da tábua de maré, da pluviosidade dos dias e também da influência do rio. Dessa maneira, caso aconteça algo dessa natureza, espera-se que depois de algumas semanas, por exemplo, que o sistema comece a voltar ao normal. Essa parte da Lagoa Mundaú fica aqui no bairro Bebedouro, um dos atingidos pelo afundamento de solo causado pela Braskem. E é nessa região que muitos pescadores tiram o próprio sustento. Mas a iminência do colapso da mina 18 já afetou o bioma e o trabalho de quem depende da lagoa. Cada vez mais está acabando muito, né? O suru você não vem mais aqui. O sururu vem de fora. Os principais fatores relacionados, por exemplo, à mortandade de sururu, são relacionados à contaminação, principalmente por esgoto urbano, e em decorrência de fortes chuvas, porque a água da lagoa ela fica mais doce, por exemplo, e tem variação em alguns parâmetros fisicoquímicos. O seu Antônio trabalha na área há mais de 30 anos e hoje convive com medo de perder a renda. A percepção é que a pesca na região já não é a mesma. Se pegava muito mororó, muita espécie de peixe. E hoje as espécies estão muito escassez, está muito escassez da pesca, tá entendendo? Mororó esse ano não deu esse mororó. A partir de setembro, as pessoas começam a pescar o mororó, que é o peixe mais de valor aqui, tá entendendo? Ele chega até o que ele depois de seco,
de 30 a 35 reais o quilo. E eu já estamos quase no final de dezembro e os pescadores ainda não pescaram porque não tem. No oeste de Santa Catarina, 3 pontes ficaram destruídas depois de um temporal em Rio das Antas. O grande volume de água invadiu casas e até um trator, que era usado para resgate de moradores, caiu em um bueiro. Em outra região da cidade, um carro ficou preso numa rua alagada. A Defesa Civil informou que houve deslizamento de terra com queda de árvores. E vamos lá conversar com o Igor Silveira, porque essa semana, né, Igor, a gente viu imagens de chuva forte em Minas Gerais, agora Santa Catarina. Continua a previsão de chuva sul para sul e sudeste? Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite para você que está em casa. Olha, a chuva perde força em Santa Catarina, só que ela ainda se concentra no Paraná. Então, por lá ainda tem previsão de chuva forte. Essa frente fria avança para São Paulo e aí tem queda nas temperaturas, como a gente comentou aí nos últimos dias. Olha, máximas de 28 graus amanhã, 21 graus no sábado e 23 graus no domingo. No restante do sudeste, o tempo continua seco e quente. As máximas, olha, 37 graus no Rio de Janeiro, 33 graus em Belo Horizonte e 36 em Vitória. Agora, na região norte e no centro-oeste, também tem previsão de chuva, principalmente nessa área mais escura no mapa. No nordeste, nada muda, tempo quente e seco, viu? A máxima em Fortaleza pode chegar, olha só, aos 33 graus. Em Salvador, 32 graus e olha, vai dar praia, viu? Amanda, Augusto. É bom para quem está na praia, né? Exatamente, dá para aproveitar. Obrigado, Igor. Imagina. E a gente fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Uma ótima noite para você e até amanhã. Amanhã tem mais, 7h20 da noite. Boa noite. Tchau. Rede TV News. Oferecimento